Vocês estão bem? Todo mundo bem? Quero iniciar hoje uma nova série de mensagens e que eu chamo de Poeira dos Seus Pés. Na verdade, já faz um bom tempo que eu venho desenvolvendo esses estudos. É lógico que eu não vou passar tudo para vocês aqui nessa série, mas isso é parte de um projeto que eu estou escrevendo acerca de discipulado. Eu sei que muitos, quando ouvem a palavra discipulado, passam milhões de coisas na mente. E é triste saber que o entendimento que nós temos sobre discipulado hoje é tão distorcido, que muitos não conseguem nem ouvir corretamente ou observar nas Escrituras acerca disso. Obrigado. Por um bom tempo eu passei aqui no MPC meio que desconstruindo essa ideia errada de discipulado. E passamos, eu não sei quem lembra, quem está aqui há um bom tempo, lembra disso, que nós começamos a ensinar sobre o conceito correto de discipulado e como funciona, mas agora nós precisamos avançar um pouco mais nisso. Eu acredito que uma comunidade, um corpo saudável, uma comunidade que entende e se movimenta corretamente em discipulado. Entenda uma coisa, é muito bom estarmos juntos aqui, muito bom. Adorar o Senhor numa intensidade, que esse lugar adora intensamente, isso é ótimo. A presença de Deus aqui, muitas vezes quase que palpável, transformando, mudando as nossas vidas. É incrível, é muito bom. Mas nós precisamos avançar um pouco mais e funcionar como corpo de fato. Funcionar e viver como discípulos de Jesus vai além das nossas reuniões no domingo, ou dos intensivos das escolas, ou das programações da igreja em si. Existe algo bem mais profundo e nós precisamos estar engajados com isso, porque isso faz parte de ser corpo de Cristo. Então, essa mensagem, sim, lógico, se alguém está vendo online ou ouvir depois essa mensagem online, pode servir para a comunidade que você faz parte ou para você entender um pouco mais. Mas eu quero falar diretamente para esse povo, para o povo do MPC. Se você é visitante, está pensando em fazer dessa igreja a tua comunidade de fé, então é bom que você vai aprender logo isso. Ok? Então abra comigo lá em Mateus 4. O tema dessa mensagem é Poeira dos Seus Pés. Um chamado ao jugo de Jesus. Mateus 4. Vamos ler a partir do 18. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e vos fareis pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente deixando o barco e o seu pai, seguiram-nos. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Amém. Discipulado não é algo inventado nos últimos 20 anos. Discipulado não é algo que veio com um sistema de administração de igreja. Discipulado não foi inventado na Colômbia. Discipulado nem tão pouco foi inventado na Argentina.
Discipulado não é uma palavra que foi desenvolvida por um apóstolo contemporâneo. Na verdade, o que aconteceu é que, num desejo, num anseio de desenvolver e fazer muitos discípulos para Jesus, atropelaram um processo real e verdadeiro. E o que aconteceu é que pegaram um nome e esse nome se tornou, principalmente para os reacionários, um nome muito ruim, onde as pessoas não querem ouvir ou tampouco fazer parte. Quem trabalha numa liderança, principalmente liderança pastor, que é pastor nessa comunidade, sabe a dificuldade que nós temos de pessoas se envolverem com o discipulado. E o problema não é porque eles não têm compromisso com a comunidade. O problema é a falta de entendimento do que é ser discípulo e o que é discipulado. E muitos já vêm trazendo aí uma carga a respeito do discipulado muito distorcida. Então, vou desenvolver com você aqui um pouquinho o que é discipulado. Discipulado é algo muito mais antigo do que você imagina. Na verdade, isso vem de uma tradição muito antiga e os judeus já praticavam e desenvolviam isso. Por exemplo, o que acontecia em Israel. Os meninos em Israel começavam a estudar a Torá, que a Torá é a lei de Moisés, os 5 livros da Bíblia inicial, Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, Números, Deuteronômio. E eles começavam a estudar aos 6 anos de idade. Aos 6 anos. Eles começavam a estudar a Torá. E aos 10 anos se finalizava um ciclo de estudo. E no final do ciclo, esses meninos já haviam decorado toda a Torá, dos 6 aos 10 anos. Eles decoravam toda a Torá. Eles conheciam onde estava cada palavra, onde estava cada ponto da lei, a respeito do sacrifício, da tradição, eles decoravam. 10 anos. E a partir daí muitos voltavam para suas casas, para suas famílias, para darem continuidade na profissão da família. Mas aqueles que se destacavam mais, eles eram convidados, ou os rabinos, os mestres, mantinham esses que se destacavam para eles se tornarem rabinos. Então eles ficavam ali e aí eles abraçavam a ideia da continuidade da escola do seu rabino. Então eles começavam a frequentar uma escola sob orientação daquele rabino, que não só ensinava agora a respeito da lei, mas a interpretação da Torá. Na verdade, dentro desse conceito, existiam muitos rabinos que tinham a sua maneira de interpretar a Torá, interpretar a lei. Então, se ele era um aluno de um rabino, ele tinha uma linha interpretativa da lei, que era chamado jugo do rabino. Então, quando falava assim, fulano de tal que tinha ficado lá para aprender, para ser um rabino, ele estava sobre o jugo daquele rabino. Ok? Então, fulano pertence àquele rabino, então ele está sobre o jugo daquele rabino. Por isso que Jesus, quando chega e fala assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve, meu jugo é... Engraçado que se interpreta isso como sendo aquele que está sofrendo, venha, porque o Senhor vai aliviar a tua carga e você vai ficar livre para sempre. Não é assim que se entende? Então, não sei se eu vou acabar com o teu mundo hoje, mas Jesus estava falando sobre a ideia de estar debaixo de um mestre. Ele fala assim, o meu jugo não é como o jugo desses rabinos, os fariseus. Eles estão colocando algo sobre vocês, eles querem que vocês decorem isso, mas eles não estão vivendo isso de fato. Lembra que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados?
Por fora vocês estão bem, mas por dentro vocês estão podres. E Jesus convida o povo, convida para segui-lo. Por quê? Porque o seu jugo, o seu ensino era a respeito daquilo que ele observava do Pai. Então era leve. Não leve no sentido que é tudo muito fácil, mas ele chama para o seu jugo, porque o seu jugo é a realidade, é a vida, como se deve ser vivida. Então Jesus não estava chamando o povo para parar de sofrer. Ele estava chamando o povo para viver uma verdade. Não apenas uma tradição. Não apenas dar um prosseguimento a uma linha interpretativa rabínica da lei. Mas ele estava chamando o povo para a realidade. O que era viver de fato. Então esses meninos que ficavam debaixo debaixo desses rabinos, eles eram considerados, por exemplo, a elite intelectual em Israel. Eles já começavam a ser observados. Imaginam, aos 10 anos já tinham decorado toda a Torá. E aos 12 eles começavam mais um ciclo de estudo. Então, eles começavam a compreender os livros poéticos, livro de sabedoria, os livros proféticos. E aos 14 anos eles debatiam a tradição oral. Aos 14 anos, eles debatiam a tradição oral. Como era a melhor maneira de se interpretar as coisas. É engraçado, né, que na nossa cultura, você olha uma criança de 14 anos e pensa, não, 6 anos não sabe de nada, não. É só uma criança. Nós subestimamos o conhecimento, a inteligência dos nossos filhos, não é verdade? É interessante que os pais não atentam para isso, dão um mau testemunho e não pensam que o filho está observando e aprendendo com eles. Na verdade, o grande problema que temos com crianças aqui, o problema não é delas. O problema é que os pais são os maus exemplos. Isso é uma verdade. E aí, olha o que acontece. Aos 14 eles debatiam a tradição oral e dedicavam na discussão da prática de Moisés. Lembra o que aconteceu em Lucas 46? Jesus, ele se perdeu do grupo. Perderam Jesus no grupo. E quando encontraram Jesus, encontraram ele aonde? Aos 12 anos, encontraram Jesus na sinagoga debatendo com os rabinos. E eles estavam maravilhados. Eles estavam maravilhados não porque Jesus tinha decorado. Porque era normal alguém da idade fazer o que ele fazia. Eles não estavam maravilhados com isso. Eles estavam maravilhados porque aquele garoto não apenas decorou a lei, mas ele compreendeu a lei. Ele não só citava a lei, ele sabia interpretar a lei. E eu acredito que esse foi um dos problemas, assim, porque Jesus depois, ele volta para aprender, né, a profissão. Ele não ficou para dar continuidade debaixo de um jugo de algum rabino. Ele volta depois para aprender a profissão do pai. Ele aprendeu a ser carpinteiro, não é isso? Mas eu acho que Jesus não ficou porque sua forma de interpretar desafiava qualquer rabino na época. Então ele era meio com a pedra no sapato, né? Porque meio que funciona em nossos dias também. Qualquer um que se julga mestre, vê alguém sobressaindo, ele quer diminuir para continuar por cima. Acontece muito isso. Porque a ideia dele é sempre manter alguém abaixo. Eu conheço pessoas que têm medo. Conheço pastores que têm medo de uma nova geração, por exemplo. Eles têm medo porque se essa geração aprende e cresce nisso, eu vou perder meu lugar. Na verdade, é um problema sério essa questão da honra, né? Porque nós temos uma geração sedenta, mas que não conhece de fato o que é honra.
E nós temos uma geração antiga com medo de uma geração nova, porque essa geração vai crescer em conhecimento, não vai honrar e vai perder um lugar e acaba movendo-se em manipulação. Isso é um fato em nossos dias. Um fato em nossos dias. E parece que isso aconteceu nos tempos de Jesus. Então você entende que discipulado não era muito bem, não foi algo novo, é algo bem mais antigo. Mas o que aconteceu? Jesus, quando ele começa seu ministério, ele passa por um lugar e chama pescadores. Provavelmente essa era a condição desses irmãos que Jesus chamou. Eles já tinham passado por essa escola, mas eles não foram extraordinários. Então eles voltaram e passaram a aprender a profissão dos seus pais, que era algo de herança. O bisavô tinha sido pescador, né? O avô pescador, o pai era pescador, logo eles seriam pescadores, e seus filhos seriam o quê? Pescadores, se não se encaixasse naqueles extraordinários em Jerusalém, em Israel. Jesus chega e faz o convite para eles, para seguir. E é engraçado que eles seguem a Jesus. Olha que interessante, eu percebo algo aí. Primeiro, que Jesus desafiou um ciclo. Porque eles seguiram a Jesus. Talvez alguns poderiam estar decepcionados. Eu não sou extraordinário. Aí vem esse homem, que por muitos estavam ali sendo considerado um rabino, um mestre, vem e chama. Sabe o que ele estava falando? Venha para o meu jugo, eu vou ensinar vocês. Eles viram como uma grande oportunidade. E eles seguiram. Na verdade, Jesus quebrou um ciclo, porque agora esses homens não sabiam, não tinham ideia quem eles estavam seguindo, mas eles seguiam, porque reconheciam Jesus como mestre. Eles não estavam seguindo um desconhecido que passou, vem, me segue, quem será? Eu vou. Não, eles reconheciam Jesus como mestre, mas eles não tinham ideia que as suas vidas seriam transformadas para sempre. Porque à medida que eles se deparassem com a realidade da vida de Jesus, eles teriam que fazer o mesmo com outros. Nunca mais a vida seria a mesma. Nunca mais, porque agora o mestre que vive a verdade, a realidade, estava ensinando aqueles homens. Essa é a condição deles. Eles passaram a seguir a Jesus. E porque eles estão sobre o jugo agora de Jesus, o rabino Jesus, o mestre Jesus. Eu amo que o Dallas Willard, um pensador, um pregador que já até faleceu, escreveu a respeito do jugo suave. Ele fala assim: o segredo do jugo suave, portanto, envolve viver como Jesus viveu, inteiro na sua vida, adotando seu estilo de vida geral, seguir as suas pisadas, não por ser equivalente ou comportar-se ou estar sobre um holofote, mas viver como Cristo viveu é como viver perdendo a sua vida para ganhar uma nova realidade de vida. Na verdade, Jesus, ele meio que furou essa ideia, porque ele não chamou os extraordinários. Ele chamou os comuns. É engraçado que todas as vezes que você fala sobre discipulado, a pessoa pensa assim: não, eu não tenho capacidade de discipular ninguém. Eu não tenho condições. Só que existe uma máxima aqui, uma verdade que não pode ser alterada. Jesus discipulou homens comuns para que ele pudessem fazer isso com outros. Correto? Porque lá no final, eu vou falar isso com vocês, na grande comissão, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala assim, ó: ide por todo mundo, pregai e fazei discípulo de todas as nações. Não é isso? A grande comissão não é fazer discípulo de todas as nações? Então, a ideia é que isso não poderia parar só naquele povo. Tinha que ter uma continuidade. Esses homens iam ter que continuar caminhando, desafiando
e chamando pessoas comuns para uma vida extraordinária. Para uma vida de desafio. Não uma vida que você já sabe o percurso, mas uma vida que você não é dono do amanhã, não sabe o amanhã, mas está inserido e vivendo debaixo do jugo do Senhor da realidade. E é interessante, dentro da cultura judaica também é algo interessante. Os rabinos antigos tinham um ditado para os meninos discípulos: cubram-se com a poeira dos seus pés. Cubram-se com a poeira dos pés do rabino. O que ele queria dizer com isso? Que eles deveriam seguir seus mestres tão de perto, andar tão atrás deles, de perto, que no final do dia eles tinham que estar cobertos com a poeira dos pés deles. Isso quer dizer o quê? Não apenas escutem ou decorem o que eles estão falando, mas observa cada ação. Olha o que ele está fazendo, observa o que ele está falando, verifica como ele trata as coisas, como ele se relaciona com as coisas. Sua ação vai produzir quem você vai ser. O que ele diz pode entrar na tua mente e você pode repetir, mas a ação dele, o que ele faz, como ele se relaciona, vai reproduzir quem você vai ser e deve ser. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou o seguinte: venham comer a poeira dos meus pés, venham ser cobertos pela poeira dos meus pés. Observe como eu falo com as coisas, observe como eu falo com meu Pai, observa como eu me relaciono com as coisas. E sabe o que aconteceu? Jesus foi curando os enfermos, expulsando os demônios, dava ordem para as coisas naturais, falava com o Pai dele, e os discípulos estavam observando tudo aquilo. Por quê? Porque Jesus queria que eles reproduzissem isso quando eles se tornassem filhos crescidos. Chegamos num ponto crucial. Por quê? Porque aqueles homens não iam ser somente aqueles discípulos de Jesus, protegidos por ele a vida toda. Eles tinham que crescer. Eles tinham que crescer. Porque esses homens iam dar continuidade à igreja. E a igreja não ia poder estar na mão de meninos imaturos, inseguros, inconstantes, que não sabem para onde estão indo. Imagina se Jesus deixa a sua igreja na mão de alguém que não sabe para onde está indo, não sabe quem é, não sei. Hoje eu estou muito bem, amanhã algo aconteceu e não estou tão bem assim. Não. E Jesus tinha ali um tempo curto para fazer daqueles meninos homens crescidos, homens grandes, sacerdotes verdadeiros. Sacerdotes de fato. E ele faz isso, ensina a orar, ensina como fazer as coisas, comissiona. Aí eles voltam cheios de problema. Quando Jesus enviou os discípulos para expulsar os demônios, eles voltam perguntando quem seria o maior no reino. Eles estavam ali cheios de coisas. Jesus chama: olha, quem for que nem essa criança aqui vai ser recebida, porque quem for menor vai ser o maior. E Jesus ensina. E Jesus não repreendeu, falando: o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Errei. Chamei um bocado de imaturo. Não, ele sabia que eles eram imaturos, mas eles estavam se tornando filhos crescidos. Homens maduros. Mas a realidade que nós temos hoje é o seguinte: é que as pessoas se acostumaram a viver uma vida de receber coisa boa, mas eles não querem mais ser cobertos pela poeira dos pés. Por um sentimento de não ser digno, ou porque é muito comum hoje, dentro da cultura cristã, você viver a vida que você quer viver, com os conflitos que você tem, e apenas ter um lugar onde torna-se um refúgio do fim de semana. O lugar onde você sente a presença de Deus. E isso te faz sentir bem. Faz sentir um pouquinho melhor. Mas essa era a mensagem de Jesus. Observe atentamente. Ouça com atenção tudo que eu digo.
Não perca nenhum detalhe da minha vida. Observe como eu trato os homens e como eu caminho. Porque vocês vão precisar disso. Porque eu vou para o Pai um dia. Vocês vão ter que continuar aqui. Essa é a essência do discipulado de Jesus. Seguir Jesus implica prestar atenção nele. Olhar atentamente para tudo que ele faz. Ouvir o que ele diz. Perceber os milagres. Imaginar e dar atenção à maneira como Jesus se relaciona com seu Pai. Como ele fala com seus discípulos. Sabe qual é a grande ambição de alguém que segue a Jesus? Ser como ele. Se você não tem desejo de viver como Jesus viveu nessa terra, ou caminhar como Jesus caminhou, existe um problema na sua conversão. A falta de desejo de ser como Jesus revela uma falsa conversão. Se você não tem desejo nenhum de aprender a viver como Jesus viveu, de ser livre dessas cadeias humanistas que te prendem, e passar a viver numa realidade, tem alguma coisa errada na conversão. E esse é o meu ponto aqui. Porque se nós, como igreja, não avançarmos nem no desejo e na vontade de ser como Jesus, nós vamos ser consumidos como palhas. Isso aqui é apenas um ajuntamento de pessoas animadas. Isso aqui é apenas um ajuntamento de pessoas que estão se aliviando para a semana. Um ajuntamento de pessoas que amam a presença de Deus, mas não querem reproduzir isso. Observa comigo, os discípulos, lá em Atos, foram chamados de cristãos. O que é cristãos? Pequenos cristos. Ou seja, deu certo. Olharam para os discípulos e perceberam, esses aí são que nem Jesus. Eles estão seguindo exatamente. O jugo de Jesus foi reproduzido. Ser cristão hoje é que você mudou de religião. Eu me lembro que quando eu me converti, eu imaginei que eu tivesse assim, mudado de religião, e que agora eu ia abraçar alguns conceitos morais, e tinha uma regra, porque agora eu não era mais o que eu imaginava que eu era. Então agora eu tinha que abraçar outra coisa, eu tinha que aprender uma maneira de viver, e era um meio conflitante, assim, porque vinha um e falava que crente não podia usar certo tipo de roupa. Aí eu, então, é isso aí. Aí vinha outro e falava, tudo bem. Digo, como é? Eu ficava meio perdido, assim. Teve uma época que eu fui hiper legalista, assim, porque tinha um povo que se aproximou, que falava que Deus exortava quem usasse camiseta. Aí eu passei a usar só manga comprida. Crente não usava bermuda, eu só usava calça jeans. Depois descobri que esse pessoal estava meio doido. Que o pessoal dessa igreja, uma boa parte já tinha ido para o hospício. Assim. Então aí eu falei, não, o pessoal é doido, não vou fazer isso não. Você não sabe, mas tem muito crente no hospício hoje. E aí, eu pensava que era uma mudança de religião. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo que o chamado de Jesus era muito mais profundo. Na verdade, eu não tinha ideia de onde eu tinha me metido, aonde Deus tinha me colocado. Porque agora, quando eu conheci aquele que é a razão da vida, eu não poderia viver de qualquer maneira. E não poderia estar caminhando de qualquer jeito. Isso tinha que ter um resultado. E o resultado é transformação de mente, transformação de vida. E eu tinha que reproduzir isso em outros.
Ser discípulo de Jesus é ter o desejo de ser como o mestre e ajudar outros a ser como o mestre. Se você não tem um desejo de ajudar outros a ser como o mestre, você é um filho imaturo, ou você ainda precisa de conversão. Vou repetir. Se você não tem o desejo de ajudar outros a ser como o mestre, ou você é um filho imaturo. Quando eu falo filho imaturo, é aquele que tem as experiências, tem aquelas experiências com o Senhor, contempla o Senhor, mas não reproduz isso, não ajuda ninguém a crescer com isso. Ou tem pessoas que, de fato, não são convertidas porque não têm desejo de nada. Ele tem uma igreja, tem um povo onde, tem um lugar onde ele vai e frequenta, mas é só isso aí. Mais nada além disso. E nós temos essas duas realidades. Ou temos aquele que é inconformado com a sua vida atual. E o desejo dele é chegar à medida, à estatura de varão perfeito. E ele quer chegar lá, e ele quer levar outros com ele para esse caminho. Se você é uma dessas pessoas, você está no caminho correto. Só que você não precisa ficar só com você. Você tem que produzir isso em outros. E aí eu percebi algo interessante. Percebi também que Jesus não tinha me chamado para uma vida só de intimidade. Ele tinha me chamado para uma vida de sacrifício também. E essa vida de sacrifício é aprender a remir o meu tempo para que produza em outros aquilo que Ele tem feito na minha vida também. A grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. A grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu rabino. Essa também é a nossa ambição. Tem que ser a ambição de um discípulo de Jesus. Entenda uma coisa. Se você se converteu, mas estava pensando, qual é o meu chamado? O teu chamado é ser como Jesus. Ser como Jesus e ajudar outros a serem como Jesus. Se você não discipula ou ajuda outros a serem como Jesus, ainda se você está pelo meio do caminho. Isso precisa mudar. Ah, mas eu não consigo nem viver uma vida correta, como é que eu vou ajudar outros? Então, você ainda é filho imaturo. Mas não procura ser perfeito também. Ah, eu preciso ser perfeito para poder produzir pessoas perfeitas. Não é isso. Eu vou ser bem claro com você aqui. Nem tudo que eu prego para você, eu vivo. Mas eu sou o primeiro a morrer de vontade de viver isso. Todos os dias eu me ajoelho e oro, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero. Porque eu sei que eu não sou o que eu serei um dia. Se eu estou caminhando para a estatura de varão perfeito, eu quero me parecer mais com Jesus. E eu quero que essa relação produza em outros esse mesmo desejo. E aí o que acontece? Jesus chamou os discípulos e ele começou a ensinar os discípulos. Não uma maneira, uma regra, mas ele ensina os discípulos a como viver como um ser humano de fato. O discipulado de Jesus é interessante, porque Jesus não chamou os discípulos porque ele queria um grupo caminhando com ele para não se sentir sozinho. Não era que Jesus estava solitário, eu vou reunir a turma para poder suprir a minha carência. Não. Ele tinha noção da missão que ele estava inserido. Ele tinha pouco tempo. Porque ele sempre falou para os discípulos, olha, eu vou para a cruz, é necessário o Filho do Homem ser entregue. Então eu tenho pouco tempo com vocês. Eu não tenho tempo aqui para uma amizade doentia.
Discipulado, e eu quero deixar bem claro aqui, o discipulado de Jesus não é um grupo de amigos reunidos para ajudar um ao outro a ter uma vida melhor. O discipulado de Jesus são um grupo de pessoas que estão sendo treinadas para manifestar a obra do reino de Deus que estão dentro delas. E aí sim, nesse processo se desenvolve uma amizade, mas a amizade não está baseada no gostar, está baseada num alvo que está na nossa frente. A amizade num discipulado não é o gostar, é aquilo que está na nossa frente. Porque nem sempre você vai gostar da pessoa que você está caminhando. Nem sempre. Mas o que te motiva a caminhar não é o gostar, é que você tem um alvo, parecer-se com Jesus. E na verdade, as pessoas que estão nos cercando nem sempre são pessoas agradáveis, mas são necessárias para nos moldar, para nos tornarmos como Ele. Eu não estou aqui no MPC, pessoal, testemunho pessoal, para fazer amigos. Eu estou nesse lugar porque eu quero ver esse lugar cheio de discípulos de Jesus, preparados para a grande comissão. Nesse processo eu vou fazer amigos, mas o nosso alvo não é a amizade, o nosso alvo é parecer-se com o Filho de Deus, o primogênito. O alvo de Jesus era implantar uma mentalidade real naqueles homens. E essa é a grande comissão. Então, discipulado não tem a ver com afinidade. Até porque Jesus chamou só figura, os improváveis. É engraçado, né? Assim, às vezes que Jesus chamou o discípulo de amigo pelo menos umas 2 vezes. Ele chamou antes da hora, que foi Judas. Judas chegou para dar o abraço e o beijo, ele falou: o que você quer, meu amigo? Você é meu amigo. Mas no final, na ascensão, ele fala assim, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Essa é a verdadeira amizade. E eu gosto como o C.S. Lewis descreve a amizade, baseado no estudo que ele fez em Agostinho, que ele fala que a amizade não tem a ver com gostar, sentir-se atraído ou bem perto um do outro. É caminhar ombro a ombro, numa mesma direção. Às vezes, dá vontade de se afastar, até se afasta um pouco. Mas quando retorna, é como se fosse a primeira vez. E vai continuando. Foi assim com os discípulos de Jesus. E aí eles deram continuidade nisso. Homens seguros, sacerdotes formados, eram os discípulos de Jesus na igreja no primeiro século. Não eram crianças tentando fazer algo que eles não sabiam o que iam fazer ou não, mas eram homens de fato formados, preparados para uma missão. O problema da igreja contemporânea é que nós estamos lotados de homens infantis, mulheres infantis, onde muitas vezes seus filhos são mais maduros do que os pais. Homens que não querem crescer, querem viver suas vidas da mesma maneira, com seus mesmos conflitos, e ter, de quando em vez, um alívio no manifestar da presença de Deus. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Porque verdadeira experiência tem que reproduzir um resultado. E um resultado tem que ser nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam. Você acabou de cantar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo,
eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Se você não está se parecendo com Jesus, você está contemplando um ídolo. Ou essa música está te condenando, te denunciando, ou ela está mostrando quem você está servindo. Você tem certeza do que você está cantando? Tem certeza? Olha para a tua vida, olha para os teus questionamentos. Quem você está contemplando? Quem você está se parecendo? É algo para se pensar, não é verdade? Eu quero que você pense mesmo. Abra lá comigo em Mateus 28. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o chamado à grande comissão. Ser discípulo e fazer discípulo não é uma opção. Você já aprendeu. Isso não tem a ver com manipulação. Isso não tem a ver com um sistema onde você produz um líder pior ou menor que você, sei lá. Isso tem a ver com você prosseguir para o alvo, em ser como ele e ajudar outros a prosseguir para esse alvo. Isso é discipulado. E nós precisamos estar inseridos e envolvidos em discipulado. E discipulado ajuda a você estar conectado com a realidade. Sabe o que é a realidade? É que sozinho eu não consigo prosseguir. Isolar-se é uma afronta à cruz. Você sabia disso? Porque uma das coisas que Efésios nos revela é que quando Jesus morreu, ele quebrou o muro da separação e de dois povos fez um só. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos aqui para afiar uns aos outros. E isso não tem a ver com níveis também. Lembra, ele trabalhou com os improváveis, homens comuns. Que o nosso desejo tem que ser ajustado para sermos parecidos com ele. Discipulado não tem a ver com um sistema implantado, tem a ver com realidade bíblica. E eu vou aqui fazer uma declaração que pode ser perigosa. Mas é perigosa, mas é uma realidade. Sabe o que é? Que discípulo de Jesus, ou pessoas convertidas, que não se tornam discípulos de Jesus, e não ajudam outros a se tornarem como Jesus, estão pecando, estão errando. Porque Jesus não te salvou para você estar tranquilo, vivendo a tua vida tranquila, sem nenhum esforço. Ah, mas eu já tenho um esforço do dia a dia, eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que eu estou envolvida. Que bom, continue fazendo isso. Mas se você não conseguir reproduzir realidades na vida dos outros, você está errando, você está pecando. E nós vamos ter um lugar cheio de pessoas sem compromisso com a realidade. Discipulado não é ter aliança com o sistema da igreja, é ser biblicamente correto. É você sentar com alguém e falar assim, ó, vamos aprender sobre Jesus. Eu quero ser igual a ele. Você quer ser também? Então juntos nós vamos nos afiar para sermos que nem Jesus. É legal nos reunirmos, rimos um pouco. Eu gosto de rir, gosto de conversar. Mas a intenção de ser discípulo, discipular, é o alvo ser como Jesus.
O discipulado de Jesus tem outra coisa interessante. Que ele não era um grupo terapêutico. O discipulado de Jesus era para forjar, assim, gente da pesada. Porque Jesus não era muito didático com Pedro. Percebeu isso? E nem amaciava muito, assim. Primeiro que Pedro passou um monte de vergonha com Jesus. E uma delas foi já no final, lá no jardim, quando vão pegar Jesus, que Pedro puxa a espada, que tira a orelha, que era ruim de espada, porque se tivesse, a verdade, ele não queria tirar a orelha, ele queria tirar a cabeça. Quem é que fala assim, eu vou dar uma espadada, vou tirar a orelha só? Não, nem vai. Ele erra, tira a orelha, Jesus olha, pega a orelha, coloca lá e fala assim, ó, Pedro, nunca mais usa a espada. E todo mundo olhando para o Pedro. Imagina o Pedro, eu fui ajudar o cara me humilhou na frente de todo mundo. Nunca mais eu vou seguir esse cara. Nunca mais. Na igreja contemporânea, esse aí estava procurando outra igreja. Esse aí estava atrás, porque eu fui humilhado. Não pode fazer isso. Não respeitou meu sentimento. Fui proteger o cara fez isso comigo. Então, Jesus não era muito esse não. E Pedro chegou com ele e falou assim, ó, eu nunca vou te negar. Ele falou assim, vai me negar 3 vezes. E o galo ainda vai cantar. O senhor duvida do meu amor? Eu duvido. Mas você vai se converter. Eu não vejo Pedro. Eu imagino o Pedro assim pensativo. Cara, esse cara é doido. Mas eu não vi, assim, a Bíblia não fala que Pedro entristeceu-se, saiu de lado, isolou-se de todo mundo. Buscando cura para sua alma. Procurou a clínica da alma. Mais próxima da sua casa. Só existe clínica da alma porque nós temos um monte de gente imatura no nosso meio. Não vai ter mais nenhuma inscrição, porque todo mundo vai querer mostrar que é grande. Mas assim, isso é um fato. Se nós estivéssemos aliados com a Bíblia mesmo, irmão, estava avançando aí. E a grande comissão? Ele falou para nós fazermos isso. Fazermos discípulos de todas as nações. Discipulado se faz através de relacionamento, intimidade, afetividade, participação da vida. Não é mera troca de informação ou transmissão de conteúdo teórico, mas uma vida implantada. Ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Os discípulos de Jesus têm grandes ambições. E a primeira é ser como Jesus. A segunda é refletir Jesus para outras pessoas. Para que a multiplicação dos seus discípulos se dê ao ponto que o evangelho do reino é pregado em todas as nações. Sabe como vai acontecer a pregação do evangelho do reino em todas as nações? Não é só pelo envio de missionário a todas as nações. Porque imagina uma nação como, sei lá, o Iraque. Se envia, cada igreja envia um missionário para lá, mesmo assim, se eles não reproduzissem, se eles não discipulassem pessoas a ser como Jesus, ia ter uma dificuldade para pregar o evangelho do reino. O propósito do missionário no lugar é pregar e fazer discípulos. E nós estamos aqui para isso. Nosso propósito de enviar missionário é para isso. Primeira vez que eu passei por uma situação difícil, igual a de Pedro. Teve uma época da minha vida que eu me frustrei muito, porque eu não conseguia atingir um número de pessoas que era a meta. Eu lembro que uma vez
Eu não sei quem passou por essas experiências. Está gravando, Bruno? Poxa, eu tenho que falar isso. Mas assim, teve uma época que passaram uma meta e o seguinte, quem não atingisse essa meta, você estava de fora, aí era uma luta. Todo mundo queria ter discípulo para atingir a meta. É tipo pessoas que trabalham em banco. Tem aquela meta, não é verdade? O que mais? O pessoal que trabalha em marketing multinível, aí é a mesma coisa, tem meta e tal. E aí eu fui orar para Jesus e falei assim um dia, falei, Senhor, por que eu não consigo ter muitos discípulos? Eu orei para Deus, sincero, eu fui sincero com Deus. Por que eu não consigo? Fulano de tal tem um bocado ali. O outro fulano tem um bocado, por que eu não consigo, Deus? Por quê? Eu orava e falava, não, jejuava, fiz jejum, participei de vigília. Eu queria bater a meta, esse era meu alvo. Meu alvo de vida era bater a meta. Aí um dia eu estou num lugar, orando, a mesma oração, chega um profeta comigo e fala assim, você sabia que Deus protege as pessoas de você? Eu olhei para ele, Deus protege as pessoas de você. Porque Ele te chamou para ser verdadeiro, não para fazer o mesmo que os outros estão fazendo. Você não vai conseguir. Entenda uma coisa. Deus te chamou para a verdade, para a realidade. Aí eu me desesperei, porque eu pensei, nunca mais vou bater a meta. Ou nunca vou bater a meta. Deus protege as pessoas de mim, ué. Eu entendi o porquê, o próprio Deus estava protegendo. Porque Deus não tinha me chamado para tentar reproduzir algo num falso entendimento. Sabe o que aconteceu? Eu me converti. Percebi que eu tinha que ter o desejo primeiro de ser um discípulo de Jesus. Tinha que mudar algo no meu coração. Não era só produzir discípulos para ter um aumento de número. Na verdade, eu tinha que me converter. Eu tinha que ter o desejo de ser como Ele. Isso começou a mudar. A partir do momento que eu comecei a buscar o Senhor, o entendimento dEle. Comecei a ler a Bíblia, de fato. Aí um dia alguém chegou comigo e falou assim, eu queria que você me ajudasse. Me discipula. Gente, me deu um choque por dentro assim. Digo, sério, porque eu vejo na tua vida algo que eu almejo ter. Naquele dia eu percebi que não era por ter, mas era ser. Que o ter era uma consequência de ser. Porque nós não temos tantos. Não é porque nós não temos um sistema bom de trabalho. Não, não é isso. E nós poderíamos multiplicar isso aqui muito fácil, sabia disso? Tem vários meios. Mas a maneira real é quando homens e mulheres têm um desejo de ser como Jesus e eles começam a viver uma vida que é digna de ser seguida. Imagina você olhar para alguém e falar assim, eu quero seguir aquela pessoa, porque a vida daquela pessoa é digna de ser seguida. É por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, porque como eu sou de Cristo. Não era um orgulho ali tentando se exaltar, não. É que o que ele estava vivendo, ele estava prosseguindo para o alvo e queria que os outros fizessem o mesmo. Tentar ser discípulo, ter o desejo de ser discípulo e fazer discípulos é um chamado de todo cristão. Não é chamado dos extraordinários. Não é um sistema da igreja moderna. É algo que está nas Escrituras.
E nós precisamos começar a desenvolver isso. Nós precisamos começar a mergulhar nisso. Você pode estar pensando, eu não sei por onde começar. Então, você começou correto. Você não começa sabendo, mas tem o desejo de ser como Ele. É o primeiro passo da conversão e da mudança, e da transformação. Esses homens viveram como Jesus, a igreja foi avançando, a palavra diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A cidade foi sendo transformada. Avivamento vai acontecer num contexto onde discípulos de Jesus vão começar a pregar o Evangelho e vão desafiar outros a mudarem, a romper um ciclo. Vai acontecer como Jesus fez com os discípulos. Você vai desafiar outros a deixarem, a quebrar aquele ciclo familiar e seguir. Talvez na vida da família é uma tradição linda, uma família de médicos. Aí vai entrar um discípulo de Jesus. Parece estranho isso, né? Mas esse cara se converte e dá a sua vida para uma nação. Quebra um ciclo. Talvez o ciclo da família de empresários. Entra um discípulo de Jesus e o ciclo é quebrado. Aquela pessoa se torna alguém que doa a sua vida em prol de uma cidade. Ah, mas é todo mundo que vai ser assim? Não. Vamos ter aqueles que vêm de uma família de missionários. Entra um discípulo de Jesus, ele descobre que ele não foi chamado para ser um missionário no Paquistão, mas um empresário que vai investir em missões. As coisas vão começar a se alinhar na realidade, na verdade. Vai acontecer o inverso também. Vão ter uma vida, filho de pastores, que pensam que eles precisam ser pastores, vão descobrir suas profissões. E homens que nunca imaginaram que iam ser pastores, Deus vai chamar para o ministério. Deixa eu falar algo para vocês. Eu olho para o meu filho, eu não falo para ele, você vai ser um pastor. Não. Eu oro para que a vontade de Deus se estabeleça na vida dele. Se ele quiser ser um músico, ele vai ser um músico, e vai ser um músico como no tabernáculo de Davi, por exemplo. Eu quero a vontade de Deus sobre a vida dele. É lógico, eu, como pai, eu tenho planos para o meu filho, mas eu sei que eles serão frustrados. Porque no dia que ele nasceu, eu falei, que seja feita a tua vontade, Senhor. Isso é dolorido para um pai. Mas eu quero que ele seja um discípulo de Jesus. Mais do que ter uma profissão que vai gerar um orgulho no meu coração. Já falei isso, conversamos, eu e o Hillary conversamos sobre isso. A maior herança que o Liam e a Adsa vão ter é o nosso amor pelo Evangelho. Muito mais do que aquilo que nós podemos dar para eles em finanças ou deixar alguma coisa para eles. A herança da nossa casa vai ser deixar discípulos de Jesus verdadeiros. Verdadeiros. Pais, preste atenção numa coisa. Sendo bem claro com você aqui. Você pensa num futuro brilhante para o teu filho? Que bom, você é um pai. Mas pense primeiro se você está deixando um discípulo de Jesus ou um consumidor moderno. Aquilo que o Anderson falou sobre compromisso com a geração, com as gerações, nossa, tem que mexer conosco. Isso é, estar preocupado em deixar discípulos de Jesus nessa terra. Porque nós só estamos aqui hoje porque homens se dedicaram a produzir outros homens como Jesus. Doaram a sua vida para que outros homens amassem as Escrituras e amassem a Deus mais que todas as coisas. O primeiro mandamento foi ensinado.
Eu quero falar diretamente aos pais aqui. Seus filhos escutam você muito bem. Eles prestam atenção no que você faz. Se você não ora ou lê a Bíblia com teu filho, você está deixando alguém que vai ser tragado por uma ideologia ou por um espírito de uma época. Sua maior missão não é que teu filho tenha um sucesso na vida. Tua maior missão, pai, é que teu filho ame Jesus e ame Deus acima de todas as coisas. Minha maior alegria foi dolorido um dia que a Adsa, aos 4 anos, chegou para a mãe dela e falou assim: Deus me chamou para a China. E ela começou a chorar, chorou copiosamente. Lembra disso, eu? Aí ela veio me contar. Para quê? Eu entrei em desespero. Digo, não, Senhor, a China? A China? Não, falando sério com vocês, passei 2 dias orando. China? Aí eu falei, filha, eu fui conversar, você ouviu direito? Porque nem o pai vai... Imagina um pai falando, vou preparar meu filho para morrer pelo Evangelho. Não. Mas eu, filha, como foi que você ouviu isso? Ela falou, pai, Deus falou comigo. Ele não fala contigo? Eu digo, fala. Ele falou comigo. Eu digo, tá bom. Ele falou comigo, eu vou para a China. E até hoje ela fala, eu tenho que aprender a gostar das comidas da China. Até hoje fala sobre isso. Me assusta um pouco. Mas eu sei que a nossa maior herança é discipular os nossos filhos para amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso projeto de vida não é que nossos filhos tenham sucesso na vida, é que eles sigam a Jesus. E se eu ensino meus filhos a ouvir a Deus, eu vou estar tranquilo. Ele pode ser um baterista, ele pode ser um cantor, ele pode ser um empresário, mas ele é alguém, antes de tudo, um discípulo de Jesus. Isso tem que mudar no nosso meio. Essa é a primeira mensagem dessa série. Deus está nos chamando para nós sermos cobertos pela poeira dos seus pés. Talvez vocês entrem naquele paralelo de Pedro e João. Você está ali com a tua vida, aí passa um rabino e fala assim, ó, me segue. Eu não tenho a mínima condição, é por isso que eu te chamei, vem. Você é um improvável que vai dar certo. Vai errar muito, mas eu te chamei. E quando Deus chama, Ele vai zelar para que você se torne alguém que vai levar as últimas consequências, a sua missão na terra. Não é comum a falta do desejo de ser como Jesus. Se você não tem esse desejo, você precisa revisar a tua conversão. Não é comum. Eu não estou falando é que todos os dias você vai acordar e falar, eu estou animado para ser como Jesus. Não. A vida é difícil, gente. Tem dias que eu acordo e, meu Deus, tem dia que eu não quero é nada. Tem dia que eu acordo e falo assim, nossa, eu tenho que pregar. O problema é que eu estou pregando para um bocado que está do mesmo jeito há anos, mas eu tenho que pregar, ué. Tem que pregar. Mas tem dias que eu acordo e falo, Senhor, como eu estava bobo naquele dia. Dia mau, nojento. Minha vontade é prosseguir para o alvo. Tornar como o Senhor. Se teu nome for conhecido através da minha vida, eu consegui o sucesso na vida. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Até que Cristo seja formado em vós. Cristo tem que ser formado no MPC. E para isso o MPC tem que se converter.
Discipulado não é um sistema que deu certo. É o chamado de cada cristão. Saia do isolamento. Rompa as cadeias. E fala, Senhor, eu quero ser que nem o Senhor. E quero ajudar outros a ser como o Senhor. Se falta um desejo no teu coração, pede para o Senhor. Muda a minha condição. Eu quero ser como o Senhor. Vamos ficar em pé. Queria que você fizesse uma oração, das orações mais sinceras que você já fez. Não é hora de pensar em outra coisa, senão isso. Faça uma oração das mais sinceras que você já fez. Fala, Senhor, se você não tem o desejo de ser como Jesus, fala, Senhor, muda a minha sorte hoje. Se você já tem esse desejo, fala, Senhor, me ajuda a crescer com esse desejo, mas me ajuda a ajudar outros a ser como o Senhor. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo. Ele preparou esse homem. Timóteo foi enviado para a igreja em Éfeso. Porque a igreja estava com um problemão. As pessoas estavam sem direção naquele lugar. Ele falou, eu vou enviar Timóteo, porque eu confio nele. Ele é cria minha. E se parece com Jesus. Foi para lá. Timóteo, na primeira carta, Deus deu uma instrução muito legal para Paulo, deu uma instrução muito legal para Timóteo. Falou, Timóteo, faz isso, isso e isso. Timóteo vai e se encontra com uma realidade e começou a pensar e se adaptar à realidade. Aí vem a segunda carta a Timóteo, que ele fala, Timóteo, é o seguinte: soldado que está em guerra não se embaraça com as coisas dessa vida. Lembra disso? Eu te enviei para esse lugar para resolver coisa. Não foi para você se adaptar ao ambiente. Vai ler, você vai ler diferente agora. Resolve esse negócio. E lembra dos ensinos da tua avó. Ele fala isso. Da tua mãe. Eles te ensinaram os princípios do Senhor. E comigo você aprendeu como viver. Ele fala isso para Timóteo. Então ensina isso. Não se intimida pela tua mocidade. Tem anciões aí que pensam que sabem, mas eles não vivem como? Lê lá. Você tem a minha palavra e a palavra de Jesus Cristo habita em você. Não deixa a tua mocidade te intimidar. Avança. Sabe o que aconteceu? Filipe passou pela mesma situação. Aí Paulo escreve a carta aos Filipenses, fala assim, ó, eu estou preparando um momento para enviar Timóteo, porque não tem outra pessoa que me chega na mente que possa resolver esse problema senão ele. Deu certo em Éfeso, vai dar certo em Filipe. Não tem outra pessoa que eu não pense em enviar senão Timóteo. Porque ele é exatamente o que vocês estão precisando. Um homem que não só aprendeu, que é obediente, mas que vive como Jesus. Vocês não estão precisando de mais ensino, vocês estão precisando de exemplos. Timóteo está chegando aí, vocês vão aprender a viver como é. Vai ler Filipenses, ele fala exatamente isso. Então, eu estou esperando um momento onde Timóteos vão ser levantados desse lugar. Onde, com toda alegria, eu vou falar assim, ó, vou enviar o Carlos lá com você. Porque não tem outra pessoa que possa ajudar vocês, senão esse homem que vive que nem Jesus. Pai, nos ajuda. Faz essa oração. Faça uma oração sincera hoje, a Deus. Fala assim, Pai, se eu não tenho desejo de ser como o Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu possa ajudar outros.
E juntos nós vamos afiando um ao outro e caminhando para o alvo, para a estatura de varão perfeito. Pai, não é normal te conhecer e não te amar. Não é normal te conhecer e não querer ser parecido com o Senhor. Não é normal isso. Tem algo errado. Se eu te conheço, eu quero ser que nem o Senhor. Pai, ajuda essa comunidade a não viver para si mesmo, baseado nos seus achismos, nos seus conflitos internos. Que eles entendam uma coisa: que o nosso chamado principal é se tornar alguém parecido com o Senhor, ser chamado de cristãos, pequenos cristos, homens que carregam a missão a um outro nível, porque a tua palavra fala, o Senhor falou que obras maiores nós faríamos. Pai, se tem alguém nessa noite, hoje, que tem trauma com discipulado, porque foi de alguma maneira manipulado, eu peço que o Senhor venha quebrando essas correntes hoje. Rompe essas correntes. Todo laço de medo, decepção, rompe agora. E que um amor pela tua palavra brote no coração desses irmãos. Dá um desejo de nós sermos parecidos com o Senhor hoje. Nós queremos ser igual a Ti, Pai. Nós queremos Te ver e ser mais parecido com o Senhor. À medida que nós vamos adorando, o Senhor vai mudando a nossa sorte. Muda a nossa sorte, Deus. Porque os nossos filhos estão em perigo. O perigo maior não é as escolas. O perigo maior não é a política ou as ideologias. O perigo maior é a falta de pais convertidos. Esse é o perigo. Ah, Deus, sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus, visita. Vem. O Senhor falou para Pedro, o Senhor falou para os discípulos, quando vier o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Então eu peço, teu Espírito caia sobre nós agora. Caia o teu Espírito sobre nós agora. Se precisa de conversão, que aconteça a conversão agora, nesse momento. Isso. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração agora. Nós cremos que uma realidade vai ser transformada, mudada. Vem Espírito Santo. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Tira-nos dessa mornidão, do individualismo. Tira-nos disso, Deus. Que brote no nosso coração um desejo de sermos igual ao Senhor e produzirmos isso em outros. Sim. É impossível te conhecer e não te amar. Conversão não é abraçar uma lista de regras ou uma lista de ética moral. Conversão é olhar para um homem verdadeiro e ter o desejo de ser como ele. Jesus é Deus como é e um homem como precisa ser. Sim, Deus. Vem. Caia sobre nós.
Tira esse tempo agora. Clame por Ele. Caia sobre nós, Espírito Santo. Queremos ser teus testemunhas em Jerusalém, em Samaria, aos confins da terra, em Manaus, no interior do Amazonas, e qualquer cidade brasileira, nas nações. Nós queremos estar cobertos com as poeiras dos teus pés. No final do dia, estamos fascinados por ver o Senhor. Fascinados por ver o Senhor. E o nosso desejo por ser como o Senhor aumenta, aumenta, aumenta. Sim, sim.